Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Feliciana? Oi, Márcia. Obrigada por estarem aqui. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Vamos dar só um tempinho para a galera entrar. Hoje é uma noite muito especial. Eu vou estar falando de um tema muito especial, com uma pessoa muito especial. Então, não vai ser nada menos do que especial essa live, né? Então, essa live a gente vai estar falando o tema fisioterapia, a vida em movimento. Meu convidado é uma pessoa muito especial para mim, um profissional assim espetacular, muito experiente no quesito de movimento, né? Então, vamos estar aqui conversando hoje com um fisioterapeuta lá da cidade de Bauru, do interior de São Paulo. Então, para quem não me conhece, está por aqui. Eu sou Neiva Sumaio, estou falando diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu vou convidar agora para participar e bater esse papo aqui comigo o fisioterapeuta Rafael. Vamos lá! Rafa, vira a câmera! Vamos dar um tempinho pro Rafa se achar, gente. Se não fosse assim, Pronto, não era, Rafael. tem que ser, né? Se não fosse com essa entrada, né, Rafa? Boa Boa noite, noite, boa boa noite, Rafa. noite, Neiva. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia. E você, como tá aí? Como tá em interior de São Paulo, Bauru? É, aqui é tudo de bom. Consegui sair de São Paulo, vim para o interior de São Paulo. A vida aqui é mais tranquila, é mais suave. Ai, nada como ter essa paz, né, Rafa? É verdade. Pessoal, tô vendo aqui vocês. Muito obrigada por estarem aqui, tá? Rafael, se apresenta aí pro pessoal. Eu tô vendo aqui que a grande maioria é aqui de Dourados. A Viviane tá ali, né? Ali da Fisiolins. Se apresenta pro pessoal saber como que é o seu tipo de trabalho, com que você trabalha. Bom, eu sou fisioterapeuta, me formei junto com a Neiva em 2001 e, e a minha linha de tratamento é uma linha que sempre procura a cura pelo movimento. A gente acredita que a resposta terapêutica, independente da lesão, não sei quando ela seja uma lesão química real, que ela gera uma piora, a gente acredita sempre que a cura é pelo movimento, independente da lesão que a pessoa tenha. Normalmente essa técnica que eu uso e que eu acredito, a gente não baseia muito em exame. Ela parece um pouco complicada no começo, mas depois que você entendeu o que a mecânica do paciente passa para nós, a gente consegue achar um caminho terapêutico para a melhora daquela pessoa. Entendi. Peraí, vamos entender um pouquinho melhor, Rafa. Qual que é o nome desse método com que você trabalha? Você trabalha com dor. Então, você está falando de pessoas que têm dor e você trabalha com movimento, é isso? Isso. É que é diferente um pouco esse tratamento, porque até então a gente acredita muito que a dor está relacionada a repouso, a cura pelo descanso, a cura por remédio, a cura por... E esse método, ele é conhecido muito lá fora por MDT, que é que a relação sempre é movimento. Existe teste específico para cada tipo de lesão
E através desses testes, a gente consegue encontrar um movimento preferencial para cada tipo de lesão ou para cada tipo de dor. E a gente acredita sempre que o repouso, ele adapta uma lesão. Ele nunca cura uma lesão. A pessoa ela pode ficar até melhor em repouso, mas ela fica sempre adaptada à situação que ela está. Enquanto que o movimento, de alguma forma, ele acaba remodelando aquela situação mecânica da pessoa e traz uma melhora do movimento, da dor e da lesão. Tá, então a gente está falando, Rafa, não é de qualquer movimento, né? É um movimento que você vai conduzir através de uma avaliação minuciosa, com testes, para aí você traçar uma linha de tratamento. Isso, no início sim. No início a gente precisa do movimento específico, vamos dizer assim, para remodelar ou para encaixar determinado tipo de lesão. A partir desse movimento específico que a gente encontra, a gente fala para a pessoa fazer esse movimento algumas vezes ao dia, ou até a cada 2 horas, 3 horas, para ela ter um upgrade dessa melhora. E com isso ela vai se sentindo melhor e vai acreditando mais que o movimento traz essa situação de melhora para ela e vai tirando ela da posição de repouso. Porque o que acontece muito aqui no Brasil, isso até é cultural nosso, eu acredito, e eu pensava assim até um tempo atrás, é que... Nós somos induzidos a pensar assim também, né, Rafa? Exatamente. E é o que você falou, a gente é induzido a pensar assim pelo sistema de tratamento que a gente é envolvido aqui no Brasil. E agora com essa linha nossa de pensamento, e é o que eu procuro e que eu sempre espero, é que o próprio fisioterapeuta ele seja um profissional de primeiro contato. Assim como outros terapeutas. A pessoa tem dor, ela pode procurar um fisioterapeuta como um profissional de primeiro contato. Independente de passar no médico, do exame, a gente já tem essa capacidade de avaliar o sistema. Entendi. Ô, Rafa, isso já é uma realidade no seu consultório? No meu consultório, sim. Você já é o profissional de primeiro contato? Eu já sou profissional de primeiro contato. De cada 10 pessoas que eu atendo, talvez uma seja indicação médica. O resto é boca a boca. E quanto tempo você demorou para difundir isso aí na sua cidade? Olha, foi no dia a dia. Foi no boca a boca, foi no... É mais no boca a boca, porque eu não sou muito de divulgar, O que eu achei interessante essa live foi o convite, foi a forma que você propôs a gente conversar sobre isso. Porque quando você fala de determinada técnica, de alguma forma, você fica amarrado àquilo. E hoje em dia eu não fico muito amarrado a uma técnica ou outra. Você não vende técnica, você vende um tratamento. Exatamente. A gente consegue enxergar para cada tipo de lesão, para cada tipo de paciente, uma situação diferente. Isso é o tempo, isso é o estudo, isso é o conhecimento clínico que às vezes não é passado para a gente em faculdade, em cursos. Eu até brinco. Quando eu fiz quiropraxia em 2001, eu achava que a cura era manipulação. Para mim aquilo era um sonho. Puta, manipular uma cervical, um pescoço, né? Aí depois disso... Dá uma coisa boa, né? Nossa. Aí depois disso eu fiz acupuntura. Puta, acupuntura também cura tudo, é outra coisa, é outra situação. Aí depois fiz osteopatia, aí assim foi, fiz Mulligan, Mackenzie. Aí depois de tudo isso, a gente desenvolve um olhar mais clínico da pessoa. Fala, essa pessoa não está precisando de tal situação, vamos procurar um caminho que seja melhor para ela. Entendi. Ô, Rafa, então, tá, dentro da sua fala, o que eu consegui entender? Hoje a gente percebe assim que é vendido muita técnica, né? E que muitas pessoas fazem muitos cursos
e tem cursos que são maravilhosos mesmo, mas não tem um raciocínio como aplicar aquela técnica que ele aprendeu, né? Tá ali com uma ferramenta maravilhosa, mas trabalhando de repente num segmento que não seria o apropriado. É isso. Perfeito. O que você falou aí é perfeito. O sistema, a gente brincava no curso do MDT lá que o sistema é cruel. Então, assim, se uma instituição acredita naquela terapia, eles vão seguir essa linha de raciocínio que eles acreditam. E talvez aquela linha de raciocínio para aquele determinado paciente não é interessante. Só que, de alguma forma, como eles acreditam que aquilo é o tratamento, eles acabam amarrando a pessoa no sistema. Fala, ó, você tem que fazer 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões. Isso acontece muito aqui em Bauru, em São Paulo. E esse raciocínio clínico de melhora para o seu paciente, eu acho que abre um pouco sua cabeça e fala, bom, não é por esse caminho. Existe um caminho que é mais humano, que é mais curativo, que eu não preciso amarrar ele dentro do sistema. Um grande Show. exemplo que eu vejo, um grande exemplo que eu vejo são as pessoas tomando remédio. E é muito remédio, não é pouco remédio. Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso então, Rafa. É, Se a pessoa está com dor, por exemplo, a pessoa acordou e travou. É muito comum aparecer paciente assim para mim. Eu não Sim, fiz nada, né? Eu levantei, fui escovar o dente, não consegui sair da posição de escovar os dentes. perfeito. Culturalmente, né, a pessoa já vai procurar um anti-inflamatório, um relaxante muscular. Tá, e você está falando que o caminho não é esse. E qual seria o caminho então, Rafa? Bom, vou falar um pouco do remédio, do que eu estudei, do que eu acredito também, do que eu passo para os meus pacientes, eu tento passar. Existe a lesão química, que ela tem uma resposta ao medicamento. Isso existe. Quando que existe essa resposta? Quando que não existe essa resposta mecânica, que o movimento não ajuda a pessoa? Quando ela não tem resposta ao movimento. Quando que ela tem uma resposta química? Quando a situação dela é química e ela não tem resposta ao movimento. Isso a gente consegue testar no consultório. Dá um Ah, exemplo, Rafa, dá um exemplo para o pessoal que não é profissional. Eu estou com muitos pacientes aqui assistindo a live, para tá, eles entenderem o que é uma resposta ao movimento e o que não é, fazendo favor. tá. Bom, eu posso dar um caso? Pode. Você pega não, vários. Você pega um bancário, ou não, pega um motorista de caminhão. O cara dirige aí 12 horas por dia. Então ele fica gerando uma pressão intradiscal, sentado, 12 horas por dia. E aquela pressão que ele está em repouso, que está fazendo com que o disco dele está estourando. Porque o disco ele é igual uma cebola. Então, se eu fico sentado em cima do disco, essas fibras elas vão estourando com o tempo. Uhum. Então, assim, o que está levando a esse tipo de pessoa a ter essa lesão? Não Ficar é o sentado movimento, 12 horas. pelo Então, assim, o que contrário. está, não é? Uhum. O que está levando essa hernia de disco? É o repouso. E Alguém se muita gente, identifica aí, gente? Alguém se identifica com isso? Tenho certeza que muita gente se identifica. não, alguém se identifica que tem dor em repouso, ou sentada, ou dormindo, ou estou levantado, dói, quando o movimento melhora. Isso é um indício do que a gente pode acreditar que o movimento ela resolve o problema de muita gente. E qual seria a solução para esse motorista, né, que está aí comprimindo o disco dele? Então, aí existem uns determinados movimentos, que seria a extensão de coluna, um shift lateral que a gente fala. Aí a gente precisa ver em consultório qual a real necessidade de movimento dele.
E eu vou falar mais, muita gente, ele faz o movimento contrário, faz o movimento que gera lesão. Porque se chega lá, eu já presenciei muito isso, né? O paciente com a hérnia de disco num processo de dor. E aí vai fazer flexão, a flexão de tronco, Isso, né? Vai alongar a isquio, né? isso, exatamente. Que é um. E, o, e se a gente entender isso, que o movimento ele está curando e o repouso está sendo lesional, e se a pessoa entende isso, ela cria uma outra situação para a vida dela. É triste isso, mas é real. A pessoa fala, mas eu posso andar? Eu posso fazer isso com a minha coluna? Eu posso subir escada? Eu posso voltar a correr? Eu posso voltar a tênis? Eu posso... Não é que pode, deve. A mecânica, ela foi feita para isso. O repouso é extremamente lesional para a maioria das lesões. Uma lesão química, uma artrite reumatoide, ela não tem resposta ao movimento. Aí é medicamentoso, aí eu concordo, mas ela não vai ter essa resposta. E isso a gente consegue testar para saber se é ou não. Uma coisa interessante que eu estudei, que eu aprendi também, é que uma lesão química, ela seria igual a uma dor de garganta. Gente, só um minutinho. Tá. Desculpa, gente. Imagina uma dor de garganta. A pessoa toma remédio durante 15 dias. Tem pacientes de lombalgia que tomam remédio há 6 meses. O que o remédio está gerando para esse tipo de pessoa, para esse tipo de doença, para esse tipo de lesão? Entendeu? Tem muita coisa errada ainda que a gente segue uma linha de sistema tratamento. E às vezes fazer como conscientizar, né, com relação a isso. Essa live, a ideia é despertar essa consciência, porque tem muita crença implantada dentro do profissional e dentro do paciente. Né? Uma pergunta que eu faço e que já a pessoa para refletir há quanto tempo você está fazendo isso? Por exemplo, 6 meses tomando remédio. Melhorou? Então, será que é Normalmente esse o não. caminho? Vamos procurar fazer diferente para ver se melhora? Pelo menos para a gente perceber, né? Porque se você já está 6 meses com uma linha e que não está surtindo efeito, que agora, ao invés de doer a lombar, também está doendo a cervical, vamos procurar fazer um pouquinho diferente. Me dá essa chance, né? Então, Sim. é um jeito, né? Muito bacana, sensacional isso, Rafa. Ó, já tá tendo algumas perguntas aqui, eu vou passar para você, tá? A Marici, que você nem conhece, nem sabe quem que é, tá perguntando aqui se nesse caso clínico que você está falando aí, fazer exercício de fortalecer abdômen resolve? Então, olha, existe alguns movimentos específicos. Por quê? Segundo essa linha MDT, o alongamento ele não interfere muito na dor. Ele não melhora a dor, o movimento. Porque às vezes você faz um movimento que é um movimento... Vou imaginar que você está com uma compressão do disco. Então você faz um movimento que gera mais compressão do disco. Então o alongamento, normalmente ele não interfere na dor. Não é que ele seja ruim, mas durante o tratamento, o alongamento ele não é relativo. E força também não. Quanto mais força eu tenho, menos dor eu tenho, também isso é zero. O que é real é o seguinte, quanto mais movimento eu tenho, menos dor eu tenho. Essa é a linha do pensamento do MDT. Porque... Show de bola, Rafa. Então, peraí. Explica aí para a galera entender, né? Flexibilidade, força e mobilidade. Porque o que você está falando aí é mobilidade, é isso? Não entendi a última pergunta. Tá, a diferença, para a galera entender aqui, de força,
de flexibilidade e de mobilidade. Porque é isso daí que você está falando, você está se referindo à mobilidade, é isso. A mobilidade. E as Vamos pessoas imaginar, confundem mobilidade com flexibilidade. Qual seria a diferença disso para a galera entender aqui? a gente chama isso de desarranjo. O desarranjo, ele não responde ao alongamento. Ele não responde ao alongamento e não responde à postura mantida. O que ele responde é ao movimento. E normalmente o movimento são séries de movimentos. A partir do momento que você descobre um movimento específico que tira certa compressão da lesão, você fala para a pessoa, você vai fazer esse movimento 10 vezes a cada 3 horas. Então você imagina que a cada 3 horas ele tira 15% da compressão. E às vezes ele fazendo isso em 2, 3 dias, a lesão faz assim, ó, ela some. Por quê? Ele estava gerando compressão e estava gerando dor. Aí você tira a compressão, ele para o pinçamento e a dor melhora. Isso é típico de dor mecânica, onde que as pessoas encaram isso como dor química. A dor na coluna, um remedinho, dor no pescoço. A pessoa nunca vai ter cura se ela procurar uma situação química numa situação real mecânica. Porque ela não está corrigindo aquela articulação. Ela está adaptando. Então ela cria uma dependência química, sendo que o problema real é mecânico. E essa dependência química pode trazer, por exemplo, uma restrição de uma víscera. Muito. E aí vai trazer menos movimento ainda, por exemplo, né? Aí vai longe. Tem até estudos aí de hepatite medicamentosa. Porque normalmente remédio para dor são remédios fortes, são anti-inflamatórios, são remédios que... Eu tenho uma amiga médica que ela até brinca, ela fala que daqui a alguns anos o remédio vai entrar pelo ouvido. Dependendo do que a pessoa acredita, é a linha que ela vai seguir. Então, se a gente mostrar que existe um outro caminho de tratamento, e isso der resultado, as pessoas começam a pensar diferente também. É que o sistema nosso, ele está muito amarrado em remédio, em tratamento, Sensacional. Gente, vocês estão vendo quanta coisa bacana o Rafa traz pra gente? Um olhar de que existe um caminho para a gente aliviar as tensões e as dores, que não é só o medicamento, mas através de um movimento muito bem avaliado, né? Muito bem orientado por um profissional que conhece do que está falando. E aí você, na sua casa, igual tomar um remédio a cada 8 horas, você a cada 3 horas vai fazer um exercício e você vai estar melhorando a mecânica. Né? Então é basicamente isso daí, né? Resumindo o que a gente falou até agora, né, Rafa? Exatamente. Agora vamos... Pode falar. A pandemia aumentou os clientes no consultório. E ninguém entendeu o porquê. É repouso. O repouso piorou, todo mundo. Como esse home office, né? Trouxe... Então, o fisioterapeuta que está aí reclamando é porque, não sei, porque a pandemia trouxe mais pacientes e reconhecimento para a nossa classe, né, Rafa? Exatamente. E se Deus quiser, a gente já está virando profissional de primeiro contato, igual um psicólogo, igual um nutricionista, igual a um médico, igual a todo mundo. Sensacional. Só mudando agora o perfil de paciente que dá para tratar com movimento. E quando a lesão é pelo movimento? Por exemplo, no esporte, né? Ou alguém que faz movimento repetitivo e aí acontece uma lesão. Você também trabalha com movimento nesse caso? É difícil acontecer de você ter uma resposta negativa ao movimento.
É muito difícil. É muito raro. É raro você ter uma lesão química, onde o remédio vai resolver. Eu vejo uma lesão química em casos extremamente assim graves, sabe? Uma inflamação de uma artrite reumatoide, uma... Porque vamos pensar em processo inflamatório. O ciático inflamou. Ah, inflamou por quê? Ah, porque o disco saiu, incomodou o ciático, ele está inflamado. É mecânico ou é químico? É químico, é mecânico. A peça está empurrando o nervo e está fazendo com que ele inflama. Ah, Rafael, mas se ele é mecânico, ele não está químico? Ele está químico. Mas se eu tirar a compressão, não vai sarar? Vai. Vai sarar Porque química. vai sarar químico. Porque a causa é a compressão. Ah, Rafael, toma o remédio, ele cura. Aí a pessoa fica ela fica no balanço, porque ela se cura com o remédio. Daqui um mês ela tem crise de novo. Aí passa 2 meses, crise de novo. Ela não tem uma cura real, ela tem uma adaptação da lesão. E com isso vai. Aí depois gera desgaste, artrose, não sei o quê. O complicado, eu vejo aí mesmo, é só a crença, né? O Rafa, tá tendo um monte de comentários aqui, muita gente falando que melhorou com o movimento. Aqui teve gente que falou que melhorou o joelho jogando vôlei, que uma pessoa se lesionou correndo e melhorou com a mobilidade, com exercícios de mobilidade. Então, gente, o que o Perfeito. Rafa tá falando aqui o que me instigou em chamar o Rafa para vir aqui conversar com vocês é porque o Rafael, além de um amigo acessível, qualquer dúvida eu tô ali, Rafa, me mostra isso daqui, e ele já vem com o artigo, e ele já abre a minha cabeça, né? Então, não é só o Idem. que ele está falando e o que está comprovado ali em artigos, mas as pessoas aqui, ó, muitos pacientes que são dele, pacientes que são meus, dando aqui o depoimento de que sim, se tem dor no repouso e melhorou com o movimento, que sim se machucou no esporte e melhorou com o movimento. Então, que sim, o movimento cura. Sim. Há uma pergunta interessante aí da Camila. Oi, Camila, do piriforme. É interessante dessa técnica é que a gente não enxerga a lesão. A gente não enxerga assim do O piriforme. piriforme. Não É enxerga, a não tem nada. pessoa, né? A gente não enxerga isso. Porque se eu enxergar seu piriforme, eu vou ter o olhar do sistema. O sistema é assim, ó, um grande exemplo. Ah, eu tenho uma lesão de ombro. Aí você trata o ombro. Mas às vezes a disfunção desse ombro está vindo por um desarranjo de alguma outra mecânica. Um problema no pescoço que está levando um desarranjo para o ombro e está gerando dor. Então a gente é difícil olhar exame. Às vezes num caso assim, suspeita de fratura. Aí eu peço exame, mas fora isso, eu não tenho necessidade de exame nenhum para ver que tipo de lesão que é. Eu acho que o exame, na minha ideia, tem que deixar com os médicos. A não ser que você tenha uma suspeita de uma lesão grave, sabe, uma coisa muito séria, que não tem uma resposta terapêutica no seu consultório, fala, ó, faz o exame, me traz para a gente estudar melhor o seu caso. Mas é assim, é muito raro não ter uma resposta. Gente, olha que incrível. O Rafa está falando aqui que o fisioterapeuta basicamente não trabalha com um diagnóstico, né? O paciente chega até a gente com uma queixa, que pode até ser encaixada dentro de um diagnóstico, mas a gente olha como um sintoma, né? E a gente avalia o ser humano. Atrás desse sintoma tem uma história, né? A história do cara que dirige o caminhão sentado o dia inteiro e da maratonista que corre e sente a mesma dor que o motorista, né? Eles têm a Exatamente. mesma queixa e às vezes eles têm vidas completamente diferentes, né? Sim. Um grande exemplo, assim,
Na verdade tem vários, né? Mas assim, um esporte que eu acompanho de perto é o tênis. O Rafael Nadal tem artrose de joelho. E o cara foi campeão de Roland Garros aí, jogando quase 5, 6 horas por dia, em movimento extremo. E tem gente que tem artrose de joelho e não sobe mais escada. Sabe? Quem que tá certo? Quem que tá errado? É cada um com a sua história, né? Cada um com a sua história. Que bacana. Teve uma pessoa aqui que perguntou, Rafa, se você atende online, que ela já quer passar com uma consulta por você. Ó, até dá. Mas foi o que eu falei. Se você tiver uma resposta daquilo que eu vou te passar, a gente acha um caminho terapêutico para você se tratar, para você fazer um autotratamento. Ô, Silvana, a Silvana está perguntando se, igual ela que é professora e escreve muito, né? E aí ela sente dores por escrever muito. Se ela entra dentro desse pensamento aí também. É que eu não consigo avaliar ela agora, mas que horas que piora seu pico de dor? Talvez ela possa responder aí para nós. Silvana, aproveita o cara e já responde aí. Que horas que piora a sua dor? Ele já Pensa na te... dor, só para a gente ter uma base. Porque é o seguinte, a lesão, ela sempre fala para a gente. A gente tem que saber escutar ela. Um grande exemplo são pessoas que fazem esporte, ou uma professora, ou sei lá o que. A pessoa ela faz a situação que ela está ocorrida, ou dando aula, ou escrevendo, e depois acorda com dor. E ela acredita que a situação que ela estava fazendo antes gerou esse problema nela. Mas na verdade não, porque a lesão ela fala. Um exemplo, eu tenho dor escrevendo. Opa, então eu tenho que ver alguma situação que ela está fazendo ali durante a escrita. Eu tenho dor durante a minha caminhada. Opa, então durante a caminhada eu preciso resolver a mecânica dela. E na maioria das vezes acontece assim, eu caminho e à noite eu tenho dor. Então, É o que ela respondeu. Ela falou que a dor dela é no final do dia. Então ela escreve o dia inteiro, parou, descansou e aí começa a doer. Perfeito. É o desarranjo. Ela formou um desarranjo. Fica tranquila que não é o movimento que está te machucando. Se fosse o movimento que estivesse machucando, você ia começar a escrever, essa dor ia te incomodar tanto que você fala, não vou mais escrever, eu vou ficar em repouso. Aí o repouso melhora. Mas você já percebeu que no caso dela, quando ela chega no final da tarde, o que ela está fazendo? Em repouso. O movimento, ela fez o movimento durante o dia e depois a dor veio. Isso aí que é o desarranjo. Isso aí que ela precisa de um movimento preferencial para desmanchar essa situação que está gerando a dor nela. Ok, entendido, Silvana. Ô, Rafa, dentro de um quadro clínico como esse, né, uma professora, né, e tem dor no final do dia. Aí você avalia, né, e dentro da sua avaliação você identifica que ela tem que fazer um movimento a cada 2 horas. Aí ela para o que está fazendo e faz o movimento. Tem assim algum, não sei, não queria falar a palavra protocolo, que eu odeio essa palavra, mas geralmente, eu não consigo, durante o meu trabalho, eu não consigo parar para fazer o exercício. É melhor fazer de manhã? É melhor fazer à noite? Que horas? Olha, o ideal seria fazer com o corpo já meio maleável. Então, assim, evitar muito pela manhã, logo que acorda. A hora que acorda, fazer movimentos leves. E no meio do dia ou no final da manhã, forçar o movimento. Não sei se ela pode até fazer um teste, mas uma lesão em repouso seria uma posição mantida. Então, ela está escrevendo, mas a mecânica restante dela está em movimento, está em posição mantida.
o pescoço, o ombro, a mão está em movimento, mas o restante está em posição mantida. Isso que gera um desarranjo. Aí tem que mexer o resto. Tem que mexer o resto. Existe até uma analogia que a gente pode brincar, que isso quem passou para nós foi o grande Liberato, foi pegar o dedo e fazer esse movimento. Segura esse dedo assim durante 2 horas. Ele está em repouso, mas em posição errada mantida. Você vai desenvolver uma lesão em repouso. Então, um grande macete é você evitar manter essa mecânica em repouso errado. Sensacional. E nesses exemplos práticos, assim, é mais fácil acessar a consciência dos nossos pacientes, né, Rafa? Colocar ele para fazer o movimento e sentir isso, né? Porque aí entra esse sinestésico aí também, né? Exatamente. Quando ela faz o movimento, ela vê que aquele movimento alivia a dor dela, fala, puta, achei um caminho. E eu achava que o movimento, na maioria das vezes, achava que estava me piorando. A neurociência hoje, ela está muito evoluída, ela fala muito disso. Ela explica com nitidez, assim, por que uma pessoa se cura de hérnia, por que a outra não se cura e por que a outra cura. É a forma de encarar a lesão, é só isso. Um faz cirurgia, o outro vai na Neiva e fica 0 bala. O outro vai no Pai de Santo e também, entendeu? Fica. São formas de encarar a lesão. Só que Tem uma coisa muito... Pode falar. Uma coisa que é muito sério que está acontecendo hoje no Brasil são linhas de pensamento. A pessoa com dor, o cérebro explode, ele entra em alarme. Fala, para onde eu vou correr? Vou no neuro, vou no ortopedista, é grave, é um tumor, alguma coisa eu tenho que fazer. Ela já está com esse pensamento alarmante de lesão. Se ela vai no médico, no neuro, seja lá quem for, e esse conceito do sistema é tratar a lesão, ele vira para essa pessoa e fala assim, ó, isso aí é muito grave. Isso aí talvez é cirúrgico. Isso é um fator neuropsíquico. Se a pessoa acredita nisso, dificilmente você vai mudar a ideia de tratamento dela. Ô Rafa, nós estamos numa geração mais aberta a esses pensamentos. Você concorda? Os mais jovens entendem mais essa linguagem que a gente está falando. Quando vem uma senhorinha idosinha para você, que, tipo assim, a crença dela é que o remédio é que tem resultado, né? Mas aí a filha acredita nisso que você está falando, não, mãe, vamos lá, vamos fazer algo diferente. Qual seria a abordagem? Você já colocaria essa senhorinha para se mexer? Ela nunca fez exercício na vida. Já. Uau! E o que mais é possível, hein? E isso já aconteceu? Você já encarou alguma situação assim? Já, bastante. E o resultado? Não, o resultado através do movimento é incrível. A gente muda até a crença do ser humano. Muda total. Tem gente que me pergunta se pode fazer extensão de coluna. Tem senhorinha com artrose de joelho que pergunta se pode esticar o joelho. Se pode subir escada, se pode... Mas você não fala que pode, você mostra que pode. É diferente. É diferente. Essa abordagem. Você testa os exercícios. Rafael, eu estou fazendo o exercício aqui de joelho que você falou, a dor passou. A dor passou, então vamos ali, vamos subir escada. Nossa, eu estou subindo, a dor passou. Isso é uma resposta mecânica. Real. Rafael, você fez 10 exercícios aqui, no quarto, no quinto, eu não aguentei fazer o movimento. Doeu demais, é insuportável essa dor. Opa, isso aí não teve resposta. Então eu mudo de estratégia, ou se ela estiver tomando o remédio em menos de 15 dias, falo, volta daqui uma semana, vamos ver essa resposta medicamentosa primeiro. Mas se ela tiver uma resposta ao movimento, mesmo tomando o remédio, fala, puta, achei o caminho.
Ela está andando melhor, ela está subindo escada, ela está fazendo extensão, coisa que ela não fazia, e a dor está melhorando, a cura está sendo o movimento. Não é também fazer o movimento e falar, Rafael, toda vez que eu faço, essa dor piora. Fala, então está errado. Não é esse movimento preferencial que você está necessitando agora. Vamos mudar de estratégia para te dar um alívio, dissolver esse desarranjo, remodelar essa articulação para depois você progredir com os movimentos mais específicos. Então, Rafa, se chega duas senhorinhas com uma mesma queixa, pode ser que essa daqui responda melhor com uma extensão e essa daqui com uma flexão. Sim. Então não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. O movimento. Tem que testar o movimento. A gente estuda muito em faculdade a biomecânica. Uhum. Ó, a coluna é para isso, joelho é para isso, pescoço é para isso. Esse método, ele joga a biomecânica fora. Ele fala, não existe biomecânica. Cada um é cada um. Um vai responder de uma forma, o outro do outro. Não tem essa ideia mais de tratamento protocolado, vamos dizer assim. Uma hérnia de disco, a pessoa ficar alongando, isso aí acabou, não é possível. Quando chega alguém com hérnia lá, vai ficar alongando, mas faz quanto tempo você está alongando? Faz 10 anos. E aí, como é que tá? Tá do mesmo jeito. Então, se a gente não mudasse esse conceito de protocolado de tratamento, a gente cai na mão do sistema igual todo mundo. E fica patinando aí, sem resultados. Então, gente, o que o Rafa está apresentando aqui é uma fisioterapia de resultado. Que é isso, né, Rafa? A vida em movimento. Isso. E dá asa para o paciente. Dá asa para o paciente. Não corta as asas de ninguém. Não corta as asas. Não. Dá asa. Deixa voar. Sensacional. Então é assim, gente, ó. Hipócrates falou que o seu remédio, que o seu alimento seja o seu remédio. E o Rafa acrescenta que o movimento seja o seu remédio. É isso aí, né, Rafa? Que o alimento e o movimento seja o seu remédio. Sensacional, exatamente. Sensacional. A gente tem poucos minutos aqui, Rafa. Eu queria, assim, passar aqui para o pessoal, gente, que, assim, eu e o Rafael, a gente participa de um grupo de fisioterapia. Rafael sempre apresenta casos clínicos lá, né? A gente polêmico. Sempre... E nem sempre, é isso que eu ia falar, nem sempre eu concordo com o Rafa, né, Rafa? Quantas vezes a gente discordou? E nessa divergência de opinião, o quanto nós evoluímos como profissional, né, Rafa? Exatamente. Porque a gente comentou até de fazer uma mesa redonda um tempo, né? Para discutir bastante os assuntos. Porque é isso que expande o nosso conhecimento. Porque se a gente fica naquela mesmice, eu tenho essa linha de tratamento e eu vou ouvir só quem segue essa linha de tratamento, aonde eu cresço? Não é verdade? Perfeito. Então, a gente aqui está trocando experiências para contribuir com a evolução da fisioterapia. Somos dois apaixonados pela profissão. Né? A gente briga por ela, né? Profissional de primeiro contato. É isso aí, é essa a nossa bandeira. A nossa bandeira agora. Eu queria agradecer cada um, olha, muita galera lá da Fisiolins participando, fazendo pergunta aqui pra gente. Gente, obrigado. Dani, Marici, Vivi, Camila, a Kênia. Gente, muita saudade de vocês, né? Vamos participar mesmo, assim, desse estudo, trocar a experiência que a gente tem com os nossos pacientes, porque contribui muito, contribui demais. Quantas vezes, Rafael, foi contribuição dentro do meu consultório e vice-versa, né, Rafa? Vice-versa. Quem que me ajudou no curso da osteopatia, da manipulação? Eu gravando vídeo, Rafa, é assim, ó. Dos parâmetros de movimento. E da mesma forma, ele agora abriu
a minha mente com relação à mobilidade. É um projeto aqui para a cidade de Dourados, né? Então, assim, as pessoas já estão percebendo, muitos Ah, pacientes aqui eram meus de RPG e já viram que eu não atendo mais RPG, né? E muitos ficam me cobrando, né? Volta a atender, eu me sentia tão bem. Mas é porque agora o meu pensamento não se encaixa mais dentro da técnica da RPG e a gente está desenvolvendo um trabalho de mobilidade para melhorar a joia, postura, para melhorar a função, né, aqui. E aí, em breve, a gente tem novidades. Rafa, deixa joia. uma mensagem aí para a galera. Ué, vamos movimentar essa carcaça, pô. Em Campinas, a faculdade, a prefeitura, ela está fazendo uma semana de conscientização da escoliose. É, a, por que isso? Porque os pais não percebem a deficiência mecânica de criança. Isso, para quem tem filhos, isso é importantíssimo, você perceber alguma alteração mecânica em criança. Quanto mais a gente demora para achar principalmente escoliose, que chama Semana da Escoliose, para a gente começar a ter essa percepção já de criança, porque é mais fácil corrigir uma estrutura que está se formando do que uma estrutura já formada a partir dos 14, 15 anos de idade. É muito interessante esse projeto dele. Foi aprovado na Câmara. Eu tentei levar para o Bauru aqui, mas ainda a política aqui é mais amarrada, não deu muito resultado, mas vamos ver se com essa troca De de política, política aí, né? ver se eu Olha consigo. aí. Tá vendo, gente? Olha aí, mais uma dica sensacional. Nesse ano político, vamos cobrar, né, daquele que está vindo pedir voto para a gente, de olhar desde cedo. Eu também já tentei implantar projetos dentro da escola, né, Ó, de estar perfeito. trabalhando. Assim, a gente é muito barrado, né? E não só pelo sistema, mas pelo próprio professor. Então, de Sim, repente, a gente tem que trabalhar essa informação com o professor, né, para entender que o aluno, se ele está com o corpo em harmonia, ele vai desenvolver melhor o raciocínio, ele vai se concentrar mais. Quantas crianças perfeito. são diagnosticadas com transtorno de atenção e, na verdade, é Sim, um problema postural, né, Rafa? A gente sim. corrige ali, né, a É. nutrição de alguns tecidos e melhora o desenvolvimento na escola. Isso. Eu acho que não caiu a ficha ainda de quão é importante a coluna. Para você ver, já tem esse trabalho dentro da odontologia. Eles vão lá, ensinam as crianças a passar flúor, a escovar o dente. Mas Justamente. ninguém ensina a criança a como sentar, como se comportar, a como corrigir uma mecânica. Isso é importantíssimo para o ser humano. Principalmente nessa era tecnológica agora, se a gente não tiver essa consciência, muita coisa vai acontecer. E agora com essa pandemia veio só exacerbar tudo isso, né? Porque é Exatamente. aulas online, e aí como fica a movimentação dentro de casa, né? E como que está o posicionamento, às vezes é natural, a criança se cansa e ela pega e vai deitar no sofá e fica assistindo a aula ali deitada de qualquer jeito, Sim, né? sim. E, Só que e é, e o pior é assim, as pessoas não têm consciência. Nem a mãe, nem o pai, nem a criança. Isso pode? Ah, pode. Está estudando deitado, pescoço em protusão, 2, 3 horas por dia, isso aí não tem problema. Mas, na verdade, é isso que está gerando o problema. é isso mesmo. Cuidar da postura, da coluna do filho é tão essencial quanto uma vacina, né, que as pessoas ficam ali cobrando, né, é tão essencial quanto estudar.
né? Exatamente. Eu acho que esse trabalho de conscientizar o pai também de que é uma obrigação, sim, você orientar, levar o seu filho já para praticar algum esporte, conhecer o movimento, perceber o corpo, né? A gente vê quantos conflitos, né, no adulto, porque não conhece o corpo. Exatamente. Não Tem conhece pessoas o corpo. que Perfeito. não conhecem o corpo, né? Então a gente pode melhorar muito isso desde de pequenos, né? Eu penso que o trabalho tem que começar com o professor. Eu penso. Então, A outra já votou em mim, ó. Já pode candidatar, Rafa. nossa, se Já estão você se votando. candidatar, eu vou votar aí. Eu estou procurando um fisioterapeuta, mas aqui em Bauru não tem nenhum candidato. Aqui também não. Aqui tem uma fono. Vamos ver. Vamos ver se Aqui ela tem ajuda nós. médico, tem empresário, mas não tem nenhum. O que é mais importante, né? O que é mais importante? Pois é. Se a pessoa, é assim, se você tiver uma mecânica saudável, você não vai ter dor. Porque você tirou ela de bloqueio, simples assim. Agora, se você tiver uma mecânica bloqueada, você vai ter dor. O que é a dor? Dor é um estímulo do cérebro que manda para o corpo e fala, ó, tô doendo, tô doendo, tô doendo. Energeticamente, isso faz com que a pessoa desaba, ela não trabalha direito, não cuida da casa direito, Não porque desenvolve. a dor está sugando toda a energia que ela tem. E, vou tomar um remedinho que resolve. Não resolve. O caminho ele tem que ser tratado, né? Tem que ser corrigido. Não tem como. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Né? O que não pode é ficar parado. Gente, ficar parado só traz consequências que não são boas, né? Tanto em decisões na vida, quanto Sim. com relação à saúde do seu corpo, né? Então, o Sim. movimento é a vida. Aonde não se tem movimento, não se tem vida. Porque às vezes você Exatamente. pode até falar assim, mas a pessoa está ali acamada. Mas se ela respira, ela movimenta, Ela né? movimenta. O que o movimento do diafragma não faz dentro do Sim. nosso corpo, né? Então, eu até deixaria aí uma próxima live para a gente falar da respiração, né? O diafragma, muitas vezes visto como um músculo só respiratório, Sim. né? E muitas vezes, né, Rafa, eu vejo isso, pelo menos aqui dentro do meu Sim. consultório, que o movimento que a pessoa precisa melhorar é a respiração, Sim. né? Então, movimento é vida. Eu acho que o que Movimento. conclui, a frase que conclui aqui é que movimento é a vida. Perfeito. E se Só para. fisioterapia trabalha com movimento, fisioterapia é vida. É vida. Sempre. Educação física é vida também, os educadores Também. físicos. Perfeito. Bater palma para ele. Sim, o profissional que a gente trabalha ali, né, lado a lado, É. você encaminha muito pro educador físico, né, Rafa? Muito, demais. Porque aí a Demais. gente sendo um profissional Porque, de primeiro contato, o de segundo vai ser o educador físico. sim, o que é interessante, assim, a gente trata o que? A dor. A partir do momento que você resolveu a dor do paciente, ele vai precisar continuar com o movimento. O que ele precisa? De movimento. Vai para a quadra de tênis, vai para o seu personal, vai fazer pilates, vai. Você precisa ter esse upgrade de movimento. O upgrade, normalmente, ele é necessário. Ó, o meu limite normal, eu tô bom. Mas quando eu dou uma corridinha, ele dói. Então, assim, o normal, você já está estabilizado. Você vai precisar agora de dar upgrade. Você não tem como ficar mais no normal. A gente tem essa necessidade de De ir fazer mais além. coisa. De ir além. De ir além. Ô, Rafa, eu acho até que não vai dar tempo de estender muita pergunta que eu vou fazer para você, mas, oh meu Deus, o que eu mexi aqui? Mas tá normal aí para vocês, galera? Eu mexi aqui, não
Tô conseguindo. Aí, qual é a melhor atividade física? Me perguntam muito isso. Tá, eu tenho que fazer A exercício. O melhor, que eu tenho que fazer? ó, segundo a evolução, a gente deixou de ser macaco para a gente criar uma posição ortostática, que é esse movimento de andar em pé. Então a mecânica nossa, o cérebro, ele evoluiu muito. Tá indo para a Lua, se comunica internacionalmente, mas a mecânica ela continua a mesma. Então se a gente parar para pensar para que essa mecânica foi feita, para subir em árvore, para pescar, para correr, para nadar. Não importa a atividade que eu faço. O que importa é eu me manter ativo. E ter prazer, né? E ter prazer no que faz. Ah, mandaram eu fazer X coisa. Ah, eu faço Sim. obrigado. Odeio. Por que você faz obrigado? Ah, porque o sistema mandou. Aí, você tem que entender o seu corpo e não o sistema. Isso aí eu acho que também vai longe esse papo. Vai. Né? Então, o movimento ele tem que ser feito com prazer, lógico que orientado, mas você tem que se achar, tem que achar o seu Tem que se achar. lugar, né? E Sim. conhecer o seu corpo. Sim. Eu, particularmente, o meu pai é professor de educação física e eu sempre gostei muito de esporte. E eu jogo tênis, eu corro, comecei a andar de bicicleta agora, andei com meu irmão esses dias 70 quilômetros, mas já já eu quero fazer natação. Então, só que em compensação, eu particularmente, eu não gosto muito de academia. Mas tem gente que não gosta também desse tipo de movimento e gosta de academia. Então, se você se encontrou ali, pronto, Tá tudo achou certo. ali, tá tudo certo. Ah, gosto de fazer uma yoga, gosto de fazer um pilates. Se você se encontra ali onde você, pronto, achou sua O seu situação, lugar. E quando seu a gente lugar. acha o nosso lugar, né, a gente tem paz e é leve, né? Então, sentiu felicidade e é leve, ali é o seu lugar. Travou. Travou, voltou, voltou. Morto. Né, Rafa? Tem que ser leve, não pode ser pesado. Porque se for pesado, Não, vai doer. E se vai doer, doer. vai ter que procurar o Rafa. Ô, Neiva. Já tem muita gente que trabalha no que não gosta. Isso tem muito. A gente deu muita sorte de achar uma profissão que a gente se identifica. Mas às vezes um bancário, ele não gosta do que ele faz. Aí mando ele para tal tipo de atividade que também ele não gosta de fazer. Porque faz porque. Então, são situações assim, é o que você falou, a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz. Até onde, né? Eu preciso seguir o sistema. Só que é questão de conversar, de entender, de saber o que é bom para mim, o que é bom para o outro. Sem julgamentos. Sem julgamento, pelo amor de Deus. Sem imposições. Não posso, não. Então, gente, a gente já está aqui quase concluindo essa live. Eu queria agradecer de todo o meu coração. Que papo que passou rápido, hein, Rafa? Vamos marcar Passou. outro. Vamos marcar outro, que esse povo. Ó, e o povo aqui da Físio, só mandando, ó, tacinha de vinho para nós aqui, ó. A Camila. Gente, obrigada por você estar aqui, obrigada por você disponibilizar o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento com a gente, Rafa. Muito obrigada. Ótimo, obrigado você pelo convite. Então é isso aí, gente. A live vai ficar salva, tá? Vocês podem estar encaminhando para quem vocês acham que é contribuição essa conversa. Podem estar mandando perguntas. Sigam o Rafa. Você tem o Instagram, né? Rafael Grejo. Tem o Facebook. Você tem mais algum outro canal, Rafa? Não, agora eu tô na moda, igual. O próximo é o canal no YouTube. Ai, sim. Vai ter o canal no YouTube, ele ensinando os movimentinhos pra gente não ficar entrevada, se mexer e ficar feliz. Não fica dando ideia, hein?
Não, eu sou super de dar ideia. Se tem uma pessoa assim que é boa para dar ideia, sou eu. E tem que executar. Senão eu fico em cima. Exatamente. Ah, fica. É mesmo, Telegram. Esse é o próximo Faz passo. acontecer. Perfeito. 10 segundos. Boa noite, gente. Um bom descanso para vocês.